Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente vai conversar sobre um clássico da literatura infantil. Mas antes de começar, aqueles recadinhos de sempre, eu já te convido a se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos, dá um hype aqui no vídeo também, que assim você me ajuda muito com a divulgação e o crescimento do canal. Esse vídeo faz parte de uma série que eu estou fazendo essa semana, onde eu estou postando vídeo todos os dias até o dia 12 de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças, então é uma semana especial, toda temática, teremos vídeo de segunda até domingo, dia 12. Então, se você tá chegando aqui agora e tá assistindo esse vídeo hoje, no dia 7 de outubro, que é o dia que ele está sendo postado, nós já tivemos um vídeo ontem, onde eu compartilhei com vocês os livros que me fizeram leitora, os livros especiais da minha infância. E naquele vídeo eu já contei pra vocês que eu aprendi a ler muito cedo, eu já tive contato com os livros desde muito novinha, então a leitura sempre esteve muito presente na minha vida. E hoje a gente vai conversar sobre mais um conto do Hans Christopher Andersen. Eu já conversei sobre esse autor aqui com vocês, eu falei sobre o conto dele, A Pequena Sereia, que eu acho que todo mundo conhece aí as histórias dos filmes da Disney, mas o conto escrito pelo autor, o conto original, ele é bem diferente. Inclusive vou deixar aqui na descrição o vídeo onde eu falo sobre este conto. O Hans Christopher Andersen é um autor dinamarquês que viveu entre os anos de 1805 até 1875 e ele nos deixou mais de 150 histórias infantis, muitas das quais perduram até hoje no imaginário infantil. O autor teve uma vida bem difícil quando criança, ele era de uma família bem pobre e ainda que seus pais não tivessem estudos, os pais dele sempre incentivaram muito com que o Hans estudasse. Um dos livros que fez muita diferença ali na vida dele como leitor foi As Mil e Uma Noites, que era um livro que ele lia muito quando criança. Depois que o seu pai faleceu, a mãe do Hans se casa novamente e nesse momento ele é mandado então para um internato. Era um internato para jovens pobres, de famílias pobres, e ele é mandado para essa escola onde ele poderia ter uma educação básica. E ao mesmo tempo ele começou a desempenhar um trabalho de tecelão para conseguir se sustentar. Já com 14 anos o autor se mudou para Copenhague para trabalhar como ator, que o sonho dele mesmo era trabalhar no teatro. Nessa época o autor já escrevia alguns poemas, alguns contos. E hoje eu quero conversar com vocês sobre O Patinho Feio, que é um clássico, né, gente? Mas eu achei que valia a pena fazer um vídeo sobre ele. Eu acho que todo mundo já conhece a história do Patinho Feio, mas eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho mais sobre essa história. A primeira vez que o Andersen publicou O Patinho Feio foi em novembro de 1843. Eu li esse conto nessa edição aqui da Nova Fronteira, que está composta neste box com os 77 melhores contos de Hans Christopher Andersen. Ele tem organização e introdução de Luciana Sondrini, e aqui nós temos 2 volumes, tá? Ele tem esse box lindíssimo e a gente tem estes 2 volumes. No volume 1 a gente tem os contos do mar e do campo e também os contos domésticos. E no volume 2 nós temos os contos urbanos, tá? Eu li então O Patinho Feio, que ele está aqui no volume 1. E aqui a gente vai acompanhar então a história de uma patinha que ela está ali chocando os seus ovinhos. Até que em um certo momento, os ovos vão se quebrando e os patinhos vão descobrindo o mundo. Só que um dos ovos, ele demora um pouquinho mais para se quebrar. Ele é um ovo maior do que os demais e uma das patas até chega a comentar com a mamãe pata que aquele ovo parece um ovo de peru, que já aconteceu dela chocar um ovo de peru por engano, mas quando ela chegou com os patinhos para poder jogar eles no rio, né, ali jogar eles na água, o patinho de peru não quis entrar na água e aí ela descobriu que realmente não era um pato. Bom, a mamãe pata resolve dar uma chance e ela fica ali mais um tempinho chocando esse ovo maior, até que nasce um patinho. Só que esse patinho, ele é muito esquisito, ele é mais feio do que os demais, ele é muito diferente. E ela entra com ele na água logo pra fazer o teste e ver se ele não é um peru. Só que o patinho se demonstra um ótimo nadador.
Ainda que a mamãe pata continue achando ele muito feio, com o pescoço muito comprido. E por muitos dias o patinho vai sofrendo agressões dos outros patinhos e até mesmo dos outros animais que vivem ali na região, estão sempre agredindo e maltratando este patinho por ele ser diferente dos outros. Eles chegam a dizer que eles se ofendem com tamanha feiura. Até que um dia o patinho resolve fugir, ele cansa de sofrer todas aquelas agressões e ele resolve ir embora. Ele voa o máximo que ele consegue e ele encontra alguns patos selvagens. Esses patos selvagens acham ele bem esquisito, mas afirmam que ele pode ficar ali. Ele só não pode se casar com nenhuma pata porque ele é feio demais para isso. O patinho resolve que não vai ficar ali e ele continua a sua jornada. E ele vai encontrando nesse seu caminho diversas adversidades. Ele chega a encontrar uma senhora que o acolhe achando que ele é uma pata. E ali com a esperança de que ele vá colocar ovos. Essa senhora vive com um gato e com uma galinha. Só que durante todo esse tempo, ele é humilhado e maltratado pela galinha e pelo gato que ali vivem. Ele resolve então seguir o seu caminho e durante o inverno ele vai ficar preso no gelo. Ele chega a ser resgatado ali por algumas crianças, mas ele tá tão acostumado a ser maltratado que ele fica com medo e foge. Um dia ele vê cisnes voando e ele fica tão abismado com a beleza daqueles pássaros que ele decide ir atrás. E por mais que ele acredite que ele vai ser rejeitado também pelos cisnes, ele resolve que ele vai conhecer esses cisnes porque ele ficou realmente muito deslumbrado com a beleza desses pássaros. Até que um certo momento, ele vai ver seu reflexo na água e ele vai perceber que ele é tão belo quanto aqueles cisnes que ele estava vendo. Na verdade, ele nunca foi um patinho, ele sempre foi um cisne. Quando ele encontra ali os seus iguais, ele é ovacionado por ser um cisne belíssimo. E finalmente, o patinho feio se encontra. Acho que esse conto ficou muito famoso pela mensagem que ele traz, né? A gente não deve julgar o outro pela aparência. A essência é o mais importante. O conto também traz uma mensagem de autoaceitação, porque por muito tempo o patinho acredita que ele é feio por conta do que as outras pessoas pensam. Até que o momento que ele entende que na verdade não, que na verdade aquilo que as pessoas pensam dele não é realmente a realidade. O Anderson foi um garoto que durante a sua adolescência ele também foi muito rejeitado, muito criticado pelos outros. Ele era constantemente ridicularizado por outras crianças. Ele era muito alto, magro e ele tinha ali uma vontade muito grande de cantar, então a voz dele era muito fina. E por conta disso, por conta de ter ali um jeito mais afeminado, ele era constantemente excluído pelos outros. A história do autor pode muito bem ser comparada ao patinho feio, que durante muito tempo se sentiu rejeitado, se sentiu diferente, até que ele se encontrou como um autor de contos infantis. E ele viu que muitos outros autores eram assim como ele. Esse foi um dos primeiros contos do autor a chegar no Brasil e ele teve diversas adaptações para todo tipo de mídia. E essa é uma história atemporal, né? Que a gente pode trabalhar ela de todas as formas, pensando ali hoje em dia, e muito se fala sobre o bullying, é uma ótima forma de trabalhar o bullying com as crianças. E virou um clássico, tanto que a expressão patinho feio é muito utilizada para se referir a alguém que está num ambiente em que não se sente acolhido, que se sente diferente. Em 1931, a Disney fez uma adaptação, um curta-metragem que trazia a adaptação do conto para as telas. Em 1939, teve uma nova adaptação pela Disney, também para um curta-metragem, que chegou a ganhar o Oscar de melhor curta-metragem. As duas versões foram produzidas pelo Silly Symphony, e sendo a primeira em preto e branco e a segunda versão já em Technicolor. Em 1936, teve uma adaptação feita pelos irmãos Fletcher com o nome de The Leader Strange. Em 1932, a gente teve uma adaptação japonesa feita pelo Yasuji Murata. Em 1982, teve uma nova versão chamada Stanley The Ugly Duckling. Em 1997, uma versão de desenho animado foi transmitida pelo canal Futura aqui no Brasil e contava com mais de 100 episódios. Em 2006, a gente teve uma outra adaptação chamada Putz, a Coisa Tá Feia. E, gente, eu assisti com a minha filha de 2 anos e meio a versão de 1939, que tá disponível no Disney Plus. É um curta bem fofinho, assim, ele não tem falas.
Ele tem 9 minutinhos e a minha filha amou. Então, se você tem uma criança ali na faixa dos 3 anos, vale a pena assistir com a sua criança. É um filme muito bonitinho, assim. Eu vou até compartilhar com vocês as versões dos livros do Patinho Feio que eu tenho aqui em casa, né? Que eu comprei pra minha filha. Eu tenho, então, essa versãozinha aqui, das clássicos de sempre, que é um livro de capa mais durinha, então é aquele papelão mais grosso, que é ótimo para crianças pequenininhas que ainda não tem tanta facilidade para não rasgar, né? Tenho aqui também este outro bem fofinho também, que é da Ciranda Cultural, uma versão mais econômica, também é bem bonitinho. E eu tenho uma versão do Chico Bento, dos clássicos ilustrados do Maurício de Souza, da editora do Maurício de Souza, e também é bem bonitinha. Ela, inclusive, adora a historinha do Patinho Feio, gente. E tem muitas outras versões de alguns autores, como Ruth Rocha. E o que você mais vai encontrar aí são opções para você presentear a sua criança de todas as idades. Mas é um conto muito fofo, é um dos poucos contos do Hans Christopher Andersen que tem ali um final feliz até. É um conto que dá para trabalhar muito com as crianças, diversos aspectos, e vale muito a pena até para adultos. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e ativar o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até amanhã!